Olá a todos! Hoje vamos falar sobre um assunto difícil, um capítulo obscuro da saúde pública brasileira, a fraude das hemoderivadas, um escândalo que transformou sangue, um elemento vital, em dinheiro. Entre os anos 80 e 2000, o Brasil viveu uma epidemia silenciosa, alimentada pela ganância e pela negligência. Essa história envolve desvio de sangue, medicamentos contaminados e, o mais doloroso, mortes que poderiam ter sido evitadas. Imaginem só, pessoas fragilizadas, dependentes de hemoderivados para terem uma chance de viver, sendo usadas como fonte de lucro. Pacientes hemofílicos, pessoas internadas em UTIs, acidentados, todos dependentes da transfusão de sangue e seus derivados, acabaram sendo contaminados com HIV e vírus das hepatites B e C. Um esquema cruel que se aproveitou da esperança e da necessidade para enriquecer. Neste vídeo, vamos mergulhar fundo nesse escândalo, entender como ele funcionava, quem eram os seus protagonistas e, principalmente, quais foram as suas consequências. Preparem-se, pois a história que vamos contar é chocante e nos faz questionar a ética, a moral e a responsabilidade de quem deveria cuidar da saúde do nosso povo. Para entendermos a gravidade da fraude, precisamos primeiro entender o que são os hemoderivados. Imaginem o sangue como um composto que pode ser separado em diferentes partes, como se fosse um suco de laranja que se separa em suco e bagaço. Os hemoderivados são como o suco concentrado do sangue, extraídos do plasma, a parte líquida. Eles contêm proteínas essenciais, como os fatores de coagulação, que ajudam a estancar sangramentos, albumina, importante para regular a pressão arterial, e imunoglobulinas, que fortalecem o sistema imunológico. Nos anos 80 e 90, o Brasil dependia muito da importação desses hemoderivados, principalmente para tratar doenças sanguíneas como a hemofilia, uma condição genética que impede a coagulação adequada do sangue, e para atender pacientes em estado grave em UTIs. Essa dependência externa, infelizmente, abriu portas para um esquema criminoso, que explorava a necessidade do país por esses medicamentos vitais. Imaginem uma teia complexa e articulada, com fios que se conectam em diferentes pontos em empresas, políticos, hospitais públicos. Essa era a estrutura da fraude das hemoderivadas. Empresas, muitas delas fantasmas, superfaturavam as importações desses medicamentos, vendendo-os ao governo por um preço muito acima do valor real. O dinheiro público, destinado a salvar vidas, ia parar nos bolsos de criminosos. E não parava por aí. Para aumentar ainda mais os lucros, sangue contaminado era usado na fabricação de hemoderivados. Medicamentos inseguros, sem qualquer controle de qualidade, eram distribuídos para hospitais e clínicas por todo o país. Licitações eram fraudadas, favorecendo empresas participantes do esquema. Corrupção, negligência e descaso com a saúde da população se misturavam nesse cenário assustador. Agora, vamos falar sobre a parte mais triste dessa história: as vítimas. Milhares de brasileiros, já fragilizados por doenças e acidentes, foram infectados com HIV e vírus das hepatites B e C, através de transfusões de sangue e uso de hemoderivados contaminados. Hemofílicos, pacientes em UTIs, pessoas que dependiam desses medicamentos para sobreviver, viram suas vidas se transformarem em um pesadelo. Muitos sequer sabiam que haviam sido infectados por conta da fraude. As doenças, silenciosas no início, se manifestavam anos depois, deixando um rastro de dor, sofrimento e morte. Famílias inteiras foram devastadas pelo luto, pela doença e pelo abandono. E o pior, muitos casos de contaminação e morte sequer foram notificados, o que torna impossível de mencionar a real extensão dessa tragédia. A lista de suspeitos de envolvimento na fraude das hemoderivadas é extensa e inclui empresas nacionais e internacionais, intermediários, laboratórios políticos, gestores públicos,
e até mesmo médicos. Empresários inescrupulosos viram na importação de hemoderivados uma oportunidade de enriquecimento fácil sem se importar com as consequências. Laboratórios internacionais, sabendo da fragilidade do sistema de saúde brasileiro, se aproveitaram para vender produtos sem garantia de qualidade e com preços exorbitantes. Políticos e gestores públicos, movidos pela ganância e pela corrupção, fecharam os olhos para as irregularidades, permitindo que a fraude se perpetuasse por anos. E médicos, em alguns casos, se omitiram ou até mesmo se beneficiaram do esquema prescrevendo medicamentos desnecessários ou superfaturados. Diante de um crime tão grave, com tantas evidências e vítimas, seria de se esperar que a justiça fosse feita, certo? Infelizmente, não foi o que aconteceu. A impunidade, como um fantasma, pairou sobre a fraude das hemoderivadas. Poucos foram os punidos exemplarmente pelos seus crimes. Muitos processos foram arquivados, prescritos ou se arrastaram por anos na justiça, sem uma conclusão definitiva. As indenizações, quando concedidas, eram irrisórias diante do sofrimento infligido às vítimas e seus familiares. O caso, apesar de sua gravidade, não teve a devida repercussão na mídia, sendo abafado por interesses políticos e econômicos. A falta de justiça e o silêncio cúmplice de muitos contribuíram para que a ferida da fraude das hemoderivadas continuasse aberta, causando dor e indignação até os dias de hoje. A fraude das hemoderivadas deixou um legado de dor, revolta e impunidade. O Brasil só conseguiu estruturar um sistema seguro de produção de hemoderivados nos anos 2000, após anos de luta e mobilização social. Mas as cicatrizes daquela época ainda estão presentes na vida de milhares de brasileiros que foram infectados pelo HIV e vírus das hepatites, e na memória daqueles que perderam seus entes queridos. A impunidade, a negligência e a ganância que marcaram esse período servem como um alerta para que estejamos vigilantes e cobremos dos nossos governantes e instituições um compromisso real com a saúde pública, com a ética e com a justiça social. Que a história da fraude das hemoderivadas nunca seja esquecida, para que erros do passado não se repitam no futuro. E assim, chegamos ao fim da nossa jornada por um dos capítulos mais tristes e revoltantes da história da saúde pública brasileira. A fraude das hemoderivadas nos mostra como a ganância e a corrupção podem se disfarçar de boas intenções e como a negligência e a omissão podem ter consequências devastadoras para a vida de milhares de pessoas. Mas essa história também nos ensina a importância da luta por justiça, da memória e da união de forças para que tragédias como essa não voltem a acontecer. Cabe a cada um de nós sermos vigilantes, questionadores e participativos na construção de um sistema de saúde mais justo, ético e humano. E você, o que achou dessa história? Conhecia a fraude das hemoderivadas? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe este vídeo para que mais pessoas conheçam essa história e possamos juntos lutar por um futuro melhor. Se quiser saber mais sobre outros escândalos médicos, como o caso dos olhos de vidro ou a farra com medicamentos de alto custo, deixe nos comentários.